eu queria aqui registrar os agradecimentos da Brafip a todos que nos apoiaram nesse processo, cada um dos apoiadores que ajudou na divulgação, que ajudou no fornecimento da infraestrutura tecnológica, no processo de votação, e muito em particular aí aos parceiros locais que nos auxiliaram aí diretamente para viabilizar a realização desse evento aqui nas instalações da Faculdade de Tecnologia do Senai. Como todo ano, desde que nós começamos esse processo de chamada de ideias de forma institucionalizada, nós abrimos a chamada durante o ano e, na sequência, nós fazemos, então, uma avaliação que está sendo concluída agora. Eu queria dar alguns detalhes desse processo, agradecer aí as pessoas que se esforçaram para que isso fosse possível, né? Nesse processo, né, eu citei muito rapidamente de manhã, nós temos um processo de avaliação em 2 etapas. Nessa primeira etapa, nós reduzimos o número total de submissões válidas a 40, e dessas 40 nós tivemos hoje a apresentação de 14 delas. Esse processo, então, de avaliação feito pelo júri da Brafip, ele é fruto aí de um trabalho que eu queria aqui abrir alguns detalhes para não só vocês verificarem que o processo é sério e imparcial, mas também dar a oportunidade, em primeiro lugar, àqueles que se classificaram para saberem por quê, e aqueles que, desta vez, não conseguiram chegar lá, também saber em que aspectos eles ainda precisam melhorar, né? De fato, ano a ano, as condições vão mudando. Vocês têm aí a lista completa do júri que compôs a chamada Brafip, né? Eu gostaria de citar aqui nominalmente a cada um deles, né? Em ordem alfabética. Nós temos o Alexandre Moura, da Brafip, nosso diretor de Relações Institucionais, o Altair Emboava, da ABMEM, Associação Brasileira de Mentores, a Ana Regina da Rocha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o André Chaves, também da ABMEM, o Atos Ribeiro, conhecido de muitos aqui, do Sebrae Goiás, o Carlos Passos, do Sincamp, o Davidson Cipriano, da CESPRO Goiás, o Edivar Pera, membro da Brafip, o Evaristo Lima, da ABMEM, o Fábio Pagani, consultor brasileiro, mora na Austrália, a Gláucia Critter Quiliato, do Softex Campinas, o José Antonioni, que vocês ouviram o dia todo aqui, chamando as pessoas ao palco, o Kival Weber, da Brafip, nosso secretário de honra, o Luciano de Assis, do Mackenzie Campinas, o Marcelo Vieira, da ABMEM, o Marco Carvalho, que é da Brafip e da ABMEM, o Marco Chaú, aqui do Informática aqui de Goiás, o Marcos Campos, do Gintec, a Michele Wang, da Sociedade Brasileira de Computação, o Ney Grando, da ABMEM, que além de avaliar aqui, foi quem se voluntariou a desenvolver o sistema de votação que nós utilizamos. Somos muito gratos por isso. O Pedro Luiz Costa Oliveira, da Funtec, aqui do estado de Goiás, a Poliana Mendonça, da FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás, o Reinaldo Costa, nosso representante da Brafip na Espanha, a Rosana Andrade, diretora de Relações Acadêmicas da Brafip, e a Tessia Carvalho, da Universidade Federal do Ceará. Todos esses membros do júri trabalharam, então, intensamente a partir do dia 12 de setembro, quando a chamada foi fechada, né? E é por isso que, quando a gente fecha a chamada, ela fecha mesmo, né? Nós não temos como abrir exceções para a entrada de projetos depois do prazo, né? Nós divulgamos os critérios de avaliação
né? Eles estão aqui na tela, eu não vou aqui detalhá-los, né? Quem quiser saber, isso aí foi tratado várias vezes, temos um webinar gravado no nosso canal no YouTube, né? Quem não curtiu ainda, convidamos mais uma vez a que curta o nosso canal e depois assista, né? Esses critérios foram não só publicados para que quem submete ideias possa saber como que seria a avaliação do trabalho, mas também para que o júri pudesse trabalhar da forma mais sincronizada e imparcial possível. Esse júri composto por 26 pessoas, então, nós distribuímos aí uma carga de trabalho. Ao longo de 40 dias foram realizadas 108 avaliações. Cada ideia submetida passou por 2 ou 3 avaliações. Então, nós tivemos aí um trabalho árduo, né? Na primeira fase, cada avaliador fez essa avaliação de forma individual, e depois, no caso das avaliações, acontece, né, interpretações discordantes a respeito das ideias, nós ainda exigimos dos avaliadores um processo de alinhamento, né, de discussão entre eles sobre cada ideia, para que a gente não tenha aí avaliações injustas. Eu queria mostrar aqui alguns números que são resultado desse trabalho e que servem de base, então, para a gente entender. Okay? Esse é o quadro com as notas das ideias que foram apresentadas no pitch, anonimizadas, como se diz na era da LGPD, sem a identificação de qual ideia corresponde a cada pitch que foi feito aqui durante o dia, mas é importante aqui a gente observar, em primeiro lugar, que as médias aí se distribuem numa escala, aqui, se a gente for aqui na média de cada uma das ideias, né, nós temos aqui uma variação relativamente pequena, né? Nós usamos uma escala de 0 a 6, e das 14 ideias que foram apresentadas, né, da 14ª para a primeira, a diferença é de menos de 1,5, né, o que mostra aí que essas ideias todas estão, no fundo, num nível bastante semelhante. Do outro lado, se a gente for adotar aqui uma avaliação vertical nesse quadro, nós observamos que há uma variação muito maior, né? A maior média aqui foi obtida no item do alcance geográfico. Esse é um progresso importante. Durante muito tempo nós tivemos dificuldades dos empreendedores aqui no Brasil entenderem que o mercado tem que ser trabalhado localmente, mas pensado globalmente. E se a média dessas ideias deu acima de 5, é porque praticamente a grande maioria dos projetos ali, vocês podem ver, obtiveram notas, muito 6, né, muito 5 aí nessa área, indicando alcance global. Do outro lado, né, se a gente for pensar aqui, o ponto fraco das ideias que foram apresentadas aqui, né, onde nós temos a menor média, é na gestão da propriedade intelectual. Né? Então, essa é a classificação das ideias que foram selecionadas. Aqui nós temos um quadro semelhante, feito com as ideias que não foram selecionadas. Nós temos aí, então, lembra que eu falei, são 40, naquele quadro tinha 14, aqui tem as outras 26. E aqui, então, observações semelhantes, né? Da menor nota para a maior que não classificou, né? Nós temos aí uma variação de mais de 2 pontos, né? Quase 3, quase o dobro do que deu nas primeiras 14 posições de diferença, né? Mostrando que ali atrás a gente tem uma variação muito maior. Do outro lado, se a gente olha nas médias das colunas, né, a gente percebe que há uma correlação com o anterior, né? O alcance geográfico aqui também é a maior nota, embora bem menor, obviamente aqui deu menos de 4 a média. E no caso nós temos aqui a gestão da propriedade intelectual, ficou um pouco acima, né? Nós temos aqui 2 médias iguais,
no caso aqui a capacidade de formar consórcios para pesquisa de inovação e colaboração, e o grau de inovação como sendo os pontos mais fracos, então, na média das ideias que não foram selecionadas. E a gente pode tecer aí mais algumas considerações se a gente fizer uma comparação das médias dos dois grupos, né? Nesse quadro aqui, eu peguei a média das ideias selecionadas com as demais, né? A última linha dos dois quadros dos últimos slides, e temos na terceira linha, então, a diferença da nota média das ideias classificadas em relação às demais, né? E as flechas, as setas que estão aqui embaixo, numeradas, colocam aqui, então, o ranking, né, de cada um dos critérios, né? O critério que deu a maior diferença de média entre as ideias classificadas e as não classificadas é o item da capacidade de participar de pesquisas de inovação na forma de consórcios em colaboração, que é exatamente a missão da Abrafip, né? Quem tem dificuldades com isso, está claro aqui, o júri aplicou isso de forma absolutamente rotunda. No segundo item aqui ficou o grau de inovação, em terceiro ficou o alcance geográfico, e vocês têm ali os demais itens, né, na ordem alianças comerciais, os modelos de negócios, a gestão da propriedade intelectual, e a menor diferença aqui na questão da maturidade do mercado-alvo, certo? Então, onde nós temos as menores diferenças, obviamente, é onde todo mundo ficou mais parecido. Os que se classificaram e os que não. Ok? Essa é, então, a avaliação do pitch, e, na sequência, nós deveríamos passar aqui imediatamente a classificação oficial, mas eu quero aqui quebrar o protocolo por alguns 2 ou 3 minutos, porque, não sei se vocês perceberam aqui na lista dos apoiadores, né, a Abrafip tem uma relação umbilical com a CESPRO, né, a CESPRO regionais de vários estados aí estão na lista de apoiadores, a CESPRO Goiás é parte do grupo de entidades anfitriãs deste evento, e, ao mesmo tempo, a Abrafip é membro da Federação ACESPRO. Nós temos assento no conselho da federação, e no dia de ontem a federação comemorou 45 anos da sua fundação. A Federação ACESPRO é uma das entidades empresariais de tecnologia mais antigas do mundo. É mais antiga do que as entidades de muitos outros países, né? E, como parte dessas comemorações, a federação soltou um manifesto, né, relacionado aqui, um alerta que é extremamente ligado às questões que nós estamos discutindo aqui, e que, inclusive, foi abordado aqui durante o dia, em várias intervenções, né? Nós tivemos aqui a citação de que um dos grandes problemas que a gente enfrenta é o problema da escassez de recursos humanos. Então, eu vou pedir aqui para que, por favor, coloque um manifesto na tela, e eu gostaria aqui de citar aqui rapidamente os principais pontos, né? O manifesto, ele é um manifesto pela competitividade tecnológica do país, a geração e o preenchimento de empregos de qualidade. Essa questão da formação dos recursos humanos é uma componente essencial desse processo, e a disputa por recursos humanos, foi citado aqui, é um fenômeno mundial. Ainda, obrigado aí à equipe técnica, ainda em função dessa questão de digitalização, como consequência da pandemia, também foi citado hoje, nós temos
muita gente sendo contratada para trabalhar remotamente no exterior. E isso nós estamos chamando aqui no manifesto de imigração virtual, que é muito mais fácil do que a imigração tradicional física. Outra questão que é tratada aqui, desde 2018 há um acórdão do Tribunal de Contas da União alertando o governo federal para a necessidade de que todas essas iniciativas de inovação que nós temos no país, elas sejam, de alguma forma, sincronizadas. Nós temos uma dispersão de iniciativas nos vários níveis de governo, nos vários órgãos da administração, que acaba fazendo com que os poucos recursos existentes ainda sejam utilizados de uma forma que não é a ideal. Infelizmente, esse processo ainda não aconteceu, mas o grande alerta que nós temos aqui é que, se nada for feito, em mais 2 ou 3 anos, nós vamos sofrer um apagão por falta de recursos humanos. Neste momento, muitas empresas brasileiras já estão nessa disputa, contratando gente em outros países e se virando, mas esse mesmo fenômeno não fica restrito ao setor privado, O setor público também precisa de profissionais de recursos humanos, e o setor de inovação ainda mais. Sem recursos humanos não há inovação. Nós sempre dizemos que o nosso investimento, o nosso capital são os cérebros das pessoas que geram as ideias. E é isso que nós mostramos hoje, capacidade nós temos, mas a disputa é grande. E para concluir, então, aqui nós temos não só a questão do diagnóstico, de colocar o problema, mas tem 3 propostas essenciais aí, do ponto de vista aí de todas as entidades que compõem a federação, para a gente conseguir superar esse problema. O primeiro é o foco na educação, e dentro da educação, dentro das disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são a base desse processo. A segunda, a questão da criação de uma cultura nacional ao redor desse processo. Nós precisamos não só que os especialistas saibam o que nós estamos fazendo, mas que a população como um todo tenha conhecimento disso, que isso seja transformado numa política de Estado, isto é, que não seja interrompido a cada nova gestão ou mudada a direção, porque formar pessoas não se faz em 4 anos, nem em 8. E, por último, a criação de uma infraestrutura nacional de inovação que permita mapear as redes, sincronizar recursos, para a gente melhorar esse processo. Esse manifesto está assinado pelo Ítalo Nogueira, presidente da Federação ACESPRO, e está hoje aí na grande imprensa, saiu como notícia hoje no Valor Econômico, em vários jornais, o Jornal de Pernambuco, está em vários sites de notícias, está circulando em redes sociais. O Ítalo foi chamado para entrevistas na televisão hoje, ele ainda está em Brasília, repercutindo a publicação desse manifesto. Então, era isso que eu queria deixar registrado aqui e convocar todos para apoiar esse trabalho também. Muito obrigado.